O Ronda Gerais está no ar e começa agora destacando a informação da Operação Destino, da Polícia Civil, que está desarticulando uma associação criminosa voltada para o crime de agiotagem e inserção de veículos clonados em Montes Claros. Durante a ação, 3 pessoas foram presas. Uma coletiva foi realizada no último dia 8 de julho e o delegado Diego Flávio Carvalho trouxe informações sobre a operação. Bem, a 4ª Delegacia Distrital de Montes Claros, ela deflagrou essa Operação Destino com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada para a introdução de veículos clonados em Montes Claros. As investigações apontaram que estes veículos clonados, eles estavam sendo dados como garantias de empréstimos perante possíveis agiotas. As investigações, elas tiveram início em outubro de 2023. E apesar, digamos, dessa equação do modo criminoso ser até simplória, as investigações apontaram que se estava diante de uma associação criminosa bastante articulada e com uma clara divisão de tarefas. Como é que era o modus operandi dessa quadrilha? Bem, as investigações, elas apontaram que esses 3 investigados, eles, principalmente na figura de um investigado principal, ele trazia veículos de origem ilícitas de outros estados ou outras cidades mineiras, já com seus sinais identificadores adulterados e com a placa fria, e aqui eles davam uma destinação. O inquérito apontou que, conforme a conveniência deste grupo criminoso, eles davam destinações distintas. O foco do inquérito policial foi os veículos que eram dados como garantias perante os empréstimos angariados com possíveis agiotas da cidade. Bem, as perícias realizadas pelo setor de perícia da Polícia Civil identificou quase todos os veículos. Apenas um não foi identificado até então. 5 destes veículos foram furtados ou roubados no estado do Rio de Janeiro. Outros foram furtados e roubados em Belo Horizonte, Contagem e São Paulo. Um dos investigados já é um velho conhecido da 4ª Delegacia Distrital. Então, ele já é investigado desde 2020 pela 4ª Delegacia Distrital. E a gente notou que ele passava a mudar o modo de agir conforme sua conveniência e principalmente conforme fosse mais lucrativo para ele. Então, a equipe de investigação da 4ª Delegacia tomou ciência que ele estava dando essa destinação como garantia de empréstimos perante agiotas. Então, no mês de outubro, iniciaram as apreensões dos veículos. Bem, inicialmente, foram 2 carros apreendidos como possível agiota. Semanas depois, outros 2 carros foram apreendidos com outros 2 possíveis agiotas. Como a associação criminosa verificou que essa destinação não estava dando mais certo, eles passaram a tentar dar outro tipo de destinação. Então, durante as investigações, durante o inquérito policial, outros 6 veículos foram apreendidos. Todos eles de origem ilícita, todos eles com sinais identificadores adulterados e com placas frias. Os 3 investigados identificados pela investigação tratam-se de um homem de 34 anos, natural de São João da Ponte. Este seria o investigado principal. Ele era o principal responsável pela introdução de veículos clonados em Montes Claros, podendo apontar, inclusive, que trata-se da principal figura de receptação de veículos em Montes Claros. O outro homem de 29 anos era um despachante da cidade que dava credibilidade a essas transações realizadas pelo grupo criminoso. E o terceiro investigado preso era aquele que se dirigia até o possível agiota com um veículo de origem ilícita e ali angariava o empréstimo. A gente não pode apontar que esse trio ele tem a participação nos furtos e roubos dos veículos. Porém, é importante destacar a importância dessas prisões. Por quê? Essa associação criminosa, embora sediada em Montes Claros, ela acaba fomentando furtos e roubos de veículos em todos os locais do país. Agora chegou outra dúvida minha. Então, como é que esses veículos chegavam até a mão deles? Isso já é uma parcela do que a gente vai apurar daqui em diante. A investigação então continua. A investigação continua. Esse inquérito ele foi concluído. Os investigados já foram indiciados, já estão à disposição da Justiça, porque foram realizados os cumprimentos dessas prisões preventivas na data de ontem, e as investigações vão continuar para identificar possíveis envolvidos. As investigações apontam que essa associação criminosa dava outros destinos aos veículos de origem ilícita. Um dos destinos era o interior baiano. Os agiotas.
Tinham noção que eles estavam sendo lesados, que esses carros estavam sendo colocados de garantia? Eles desconheciam, as investigações apontavam que eles desconheciam a origem ilícita dos bens. Então, e com a presença do despachante, gerava uma certa credibilidade para que eles conseguissem esses empréstimos. Durante a investigação, aproximadamente 15 pessoas foram ouvidas. Só que a investigação ela demonstrou que apenas 3 integravam aquele núcleo estruturado e com clara divisão de tarefas. E estão todos presos? Estão todos presos preventivamente. Qual que é a pena para esses indivíduos que foram presos? Bem, eles vão responder por crimes de associação criminosa, que tem uma pena de 1 a 3 anos, de receptação qualificada, 2 a 8, estelionato, 1 a 5 e adulteração de sinal identificador, que tem uma pena de 2 a 8 anos. Polícia Civil no impacto importante na criminalidade atrelada ao patrimônio na região, com repercussão interestadual, tanto no Rio de Janeiro, na Bahia e em outros estados da federação. E a Polícia Civil conclama toda a sociedade para que preste atenção e fique atenta na questão de negociação de veículos, nas vistorias que podem ser antecipadas, no cuidado com as pessoas e na confiança com quem vai realizar esse negócio, que a gente vê aí que esses veículos foram apreendidos e haverá o prejuízo para alguém, para o destinatário final, seja pela não quitação do empréstimo, ou seja pelo não pagamento, então ele vai ter que acionar a via judiciária para isso. Então é importante esse controle contra o patrimônio, que a gente já vem trabalhando nesses últimos meses, inclusive furtos a residências, e agora para essa associação vinculada à receptação de veículos na região. Então, o importante é que as pessoas fiquem atentas na negociação de veículos, façam as vistorias necessárias para evitar que caiam golpes dessa natureza, dessa quadrilha de Montes Claros.